Bom dia, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Semana passada a gente estudou sobre o Shintoísmo, que é uma religião originalmente japonesa. Hoje a gente vai estudar sobre o Taoísmo, ou sobre a ética taoísta, que é uma religião originalmente chinesa. Então vamos lá. Essa religião ela se fundamenta num princípio único, num princípio criador chamado Tao, que quer dizer caminho, via ou princípio, e designa fonte ou força motriz. Então, essa religião, né, o taoísmo, ela se fundamenta nesse princípio Tao, aonde ele é o fundador de todas as coisas. Até por isso que a própria palavra, né, a gente encontra na nomenclatura da religião, que é a religião taoísta. Ou vocês podem encontrar também fazendo pesquisa a palavra tau, com u, taoísta, que também está correto. E esse princípiozinho aqui chamado Tao quer dizer caminho, via ou princípio, e é usado para designar as palavras fonte ou força motriz. Logo, o Tao é o princípio fundador de todas as coisas. E eu tentei desenhar aqui, né, como ele é escrito em chinês. Esse é um emblema, né, chinês que designa a palavra Tao, tá bom? Dentro dessa religião taoísta, vocês vão encontrar um livro, né, chamado Tao Te Ching. E esse livro foi escrito, né, por Lao Tzu, ou Lao Tse, ou Lao Tzu. Professora, são 3 pessoas? Não. São nomenclaturas diferentes, né, que receberam também, vamos dizer assim, influência do Ocidente para tradução, mas designa o mesmo fundador, que é Lao Tzu, que é o fundador dessa religião chamada Taoísmo. Então, se vocês encontrarem algum tipo de pesquisa o nome Lao Tzu, Lao Tse ou Lao Tzu, lembrem-se, é a mesma pessoa, é o mesmo fundador. Fundador de quê? Da religião ou da filosofia taoísta, tá bom? Esse livro, chamado Tao Te Ching, prega ao princípio da não violência, tá bom? E ele é baseado nos ensinamentos. Esse livro é o alicerce, né, dos ensinamentos dessa filosofia ou dessa religião chamada taoísta. E o seu fundador é Lao Tzu, tá ok? Os princípios éticos que a gente pode encontrar nessa religião vão ser parecidos com aqueles princípios éticos que a gente encontra na religião shintoísta, que são eles: a paz, a não violência, o respeito pelo mundo, a sabedoria, a bondade, o amor e a justiça. Estão lembrados? Então, esses são alguns princípios éticos que você vai encontrar dentro dessa religião. Tem outros que está lá no texto, é só vocês darem uma lida que vocês vão achar. Outra curiosidade sobre essa religião é esse emblema, que eu tentei desenhar, não ficou tão bom, mas espero que vocês entendam, que é denominado de Yin ou Yang. E a gente já viu esse emblema em muitos jogos, né, de luta, como Mortal Kombat. A gente já encontrou também esse símbolo feito correntinhas que a gente usava, né, com esse emblemazinho do Yin Yang. A gente também já encontrou em filmes chineses, filmes de lutas marciais. E esse emblema aqui é dessa religião chamada taoísta. E o que é que ele quer dizer, professora? Ele quer dizer a luz e a escuridão. E tem essa delimitação. Você encontra a luz na escuridão, que é esse pontinho branco, e você encontra a escuridão na luz, que é esse pontinho preto. Isso quer dizer que existe, se a gente for dar uma dualidade, o bem, o mal, o claro e o escuro, a lua e o sol. É sempre 2 sentimentos que estão juntos, mas em equilíbrio. Tá vendo a delimitação? Nem esse passa para esse, nem esse passa para aquele, a não ser por esses 2 elementos aqui. Eu tenho a luz contida na escuridão e eu tenho a escuridão contida na luz, mas ela está contida. Então isso quer dizer o equilíbrio. Então esse símbolo que a gente já viu em muitos filmes, jogos, lutas marciais, nada mais quer dizer que é um equilíbrio entre as forças, seja ela luz, claridade, bem ou mal, entendeu? Sempre vai ter essa dualidade que a gente sempre comenta, que tem que ter um equilíbrio, né, entre as energias boas
e as energias ruins. Então, ele é simbolizado dentro da ética taoísta ou dentro dessa religião ou filosofia como um equilíbrio das energias, da energia escura e da energia clara. Quando eu coloco a clara aqui e a escura aqui, eu transformo ela em um equilíbrio. E esse símbolo é chamado de Yin e Yang, tá ok? Vocês vão encontrar também outra curiosidade dentro dessa ética taoísta, é uma negação da moralidade. Como professora, se eu estou pregando a ética, que é os bons princípios, que está aqui, e essa religião vai negar a moralidade. Eles não negam a moralidade dentro do ser humano, eles negam a moralidade aquela que é produzida para conter, né, para conter a maldade humana, porque todos esses sentimentos aqui, você tem que ter dentro de você como um princípio julgador de que você não pode fazer o mal, ok? Mas eles negam a moralidade escrita, porque segundo Lao Tzu, quanto mais leis que impeçam ou que sejam usadas para que tenham o convívio social, quanto mais leis, mais ladrões. Entenderam? É como se, a partir do momento que eu penso como ser humano e eu posso respeitar o mundo dentro de mim, né, fazer boas ações que venham dentro de mim, então eu estou pregando a ética taoísta. Então eu estou praticando o Tao, o meu caminho, o meu princípio. Então quando você vem com as leis escritas, é como se você negasse o Tao. E quando você nega o Tao, que é a moralidade escrita, as leis, Lao Tzu vai dizer que não adianta, quanto mais leis escritas, mais ladrões, porque a lei escrita ela não contém essa maldade produzida pelo ser humano. A maldade tem que ser contida pela autoconsciência da própria pessoa. Vocês viram isso também no shintoísmo. No shintoísmo é a autoconsciência do homem que rege as ações deles. Então, no taoísmo também é a autoconsciência do homem, é o autorreconhecimento de si que vai conter todas as ações, tanto elas boas como más. Tá ok? Eu espero que vocês entendam o assunto. É bem fácil, tá bom? Leiam o texto com atenção. E eu peço que, por favor, eu estou produzindo o vídeo explicando o assunto e o assunto, o texto em si. Então, façam toda a atividade pelo conteúdo que foi dado. Não pesquise na internet as questões, porque às vezes a resposta não bate com aquilo que eu pedi. E aí eu tenho que pedir para vocês refazerem a atividade. E o texto está bem explicadinho. O assunto também, tá ok? Aqui a gente tem os princípios éticos da ética taoísta. Aqui a gente tem o que significa o Tao, que é o princípio fundador dessa ética ou dessa religião, que significa caminho, via ou princípio. E ele é usado como fonte, como princípio único, princípio fundador, que está aqui, fonte ou força motriz. Dentro dessa religião a gente encontrará um livro chamado Tao Te Ching, que é os ensinamentos do fundador dessa religião, chamado Lao Tzu, Lao Tse ou Lao Tzu. A gente também vai encontrar dentro dessa religião o Yin e o Yang, que a gente já viu muito em livros, em filmes, em jogos, e nada mais quer dizer que o equilíbrio entre as energias do bem, do mal, da escuridão e da claridade. E a professora tentou fazer o emblema chinês da ética taoísta, que é esse aqui. Tem lá no texto de vocês, tá bom? Eu só tentei desenhar para trazer uma aula mais lúdica, mais fácil de entender. Então, se possível, por favor, respondam a atividade pelo conteúdo dado pela professora, tá ok? Tenham um bom dia e bons estudos.